para a gente. Embora esse momento tenha que estar gravado em nossos corações o tempo inteiro, né, todos os momentos, geralmente a gente tem a oportunidade de celebrar ou relembrar isso uma vez por mês, umas vezes, 2 vezes por mês, um mês acaba acumulando, mas a gente sempre costuma ter esse hábito de celebrar a ceia do Senhor. Então esse é um dia onde talvez a minha alegria possa ficar um pouco ainda maior, por poder me relembrar de coisas maravilhosas que o Senhor fez em meu favor. Pelo simples fato de dizer assim para vocês assim: olha, hoje nós vamos cear. O que você lembra quando a gente fala isso? Hein? Ninguém falou? Jesus, né? Automático. E tantas outras coisas, né? Hoje é dia de ceia. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Alguns já pensam assim, né? Vixe, então eu não vou poder tomar ceia porque eu estou em pecado. Vixe, essa semana foi tão difícil na casa, acho que eu vou faltar na igreja hoje. É ceia, e aí eu não vou poder pegar o cálice, o pastor vai olhar de lá de cima para mim e vai ver que eu não estou legal, porque eu não estou tomando ceia. Depois ele vai vir em mim, acho que eu vou ficar em casa. Como tem sido um momento de celebração para você, querido? Tem sido festa ou tem sido uma penúria? Festa, glória a Deus. Celebrar a ceia do Senhor para você tem sido algo gostoso, bom. E se isso tem sido exercido em todos os dias da sua vida, como tem sido a sua vida? O que tem sustentado você no seu dia a dia? Se você pensar em fazer aí com você agora um momento de introspecção aí, o que tem sustentado a sua vida? E aí é claro que talvez todo mundo faça, se eu fosse falar para mim você responder, eu não dizer assim: o Senhor Jesus, ele tem sustentado a minha vida. Ia ficar muito bonito, né? Mas eu fazendo assim você pensar, talvez você fale assim: nossa, realmente eu estou tão longe de Deus, o que tem sustentado a minha vida? Ou às vezes eu não tenho tempo para falar com ele e tal. O que tem sustentado as nossas vidas nos dias atuais? Será que tem sido a nossa fé em Cristo Jesus realmente? Ou será que tem sido uma religiosidade, aonde se o Senhor tirar o ponto de domingo, pastor, a minha vida com Cristo acaba? Porque é o único momento que eu consigo ter um tempinho ali. Se o Senhor acabar com esse culto, minha vida com Cristo vai ficar difícil. Será que a nossa vida tem se baseado em religiosidade? O sustento nosso tem sido religiosidade? Ou tem sido a fé no Senhor Jesus? Ou tantos outros motivos? Mas hoje eu gostaria de apresentar um caminho, ou não de apresentar, porque os irmãos já conhecem, mas de compartilhar e relembrar os irmãos que não existe outro caminho, ou não existe outro lugar aonde a nossa vida possa estar pautada melhor do que a graça de Deus. A graça de Deus. Eu não sei se você pensa muito sobre a graça, eu não sei se você desfruta muito dessa graça, mas nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho a respeito disso. As nossas vidas podem estar e devem estar firmadas na graça de Deus. Amém? Amém. Eu queria, antes até mesmo de nós orarmos, ler o texto de 1 Coríntios 11 com os irmãos, que é o texto que talvez o pastor vai ler daqui a pouco, né? Pastor, outros irmãos que meu irmão já nascer, e não sei se ele vai escolher outro texto, né, depois. Se você vai ler o mesmo, acho que pode ler o mesmo. Mas eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 26. E esse texto, toda vez que tem ceia, leia esse texto, né? Então você acha que conhece muito bem, mas eu queria que você prestasse atenção enquanto eu estivesse lendo. Pode abaixar essa cabeça, olhar para a sua Bíblia ali, acompanha comigo a leitura, eu vou ler devagar, para que você acompanhasse comigo aí. Diz assim o texto: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, por todo esse tempo, ó Pai, de celebração, por esse momento, ó Deus, onde estamos reunidos como igreja, em um só corpo, glorificando o Teu nome, Pai. Agradecer ao Senhor pelos Teus livramentos, as Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós essa manhã, ó Deus, e tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso favor, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é bendito, que o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e nós queremos nessa noite, ó Deus, nos alegrar em Ti, Pai. Celebrar o Teu nome, porque em Ti nós podemos nos refugiar, em Ti nós podemos, ó Deus, descansar, Pai. E essa é a proposta para nós nessa noite, poder descansar no Senhor, sabendo que Tu és aquele que tem cuidado das nossas vidas, Pai. Amém. Enquanto, ó Deus, enquanto descansamos no Senhor, poder bendizer, glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus, com as nossas vidas, declarando que só o Senhor é Deus, Pai. Amém. Nós oramos assim e pedimos a Tua bênção, ó Deus, ainda mais sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, ele trabalha a ideia da ceia, ou esse texto